Hoje, o noticiário internacional e nacional está em chamas e as peças desse tabuleiro estão se movendo em ritmo acelerado, na velocidade da luz. Em Brasília, a temperatura subiu no campo diplomático, poucas horas depois de Alexandre Padilha, ministro da Saúde de Lula, atacar Donald Trump em tom provocador, chamando-o de inimigo da saúde, veio a resposta fulminante de Washington. Os vistos da esposa e da filha dele foram cancelados. Um recado direto, quase que em tempo real, de que os Estados Unidos estão monitorando cada passo e cada palavra das autoridades brasileiras. No Supremo, Alexandre de Moraes pisa no acelerador também e pede que o julgamento de Jair Bolsonaro seja marcado para setembro. Mas o que está por trás disso pode ter implicações bem mais profundas. Se avançar para uma condenação, ele próprio, Alexandre de Moraes, pode sentir no bolso os efeitos da Lei Magnitsky, com Trump capaz de congelar até movimentações financeiras dentro do Brasil, o que parece que ainda não aconteceu. Em São Paulo, o escândalo é outro. O influenciador Ítalo Santos e o marido dele foram presos, acusados de tráfico humano e exploração sexual infantil, em um caso que choca pelo envolvimento de menores e pela monetização de conteúdo nas redes sociais. No MPF, o Ministério Público Federal, mais um capítulo da guerra jurídica contra Bolsonaro. Um inquérito aberto por causa de uma fala em que ele ironizou mulheres do PT. Um movimento que reforça a percepção de caça às bruxas e o uso de processos para sufocar adversários políticos. Lá fora, no Alasca, Donald Trump e Vladimir Putin estão frente a frente para tentar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, enquanto no Caribe, Nicolás Maduro se esconde em um bunker, repetindo o roteiro de ditadores acuados na história recente, e com uma recompensa recorde de $50 milhões por sua cabeça. É um dia que a geopolítica, a política nacional e a tensão institucional se misturam num mesmo cenário explosivo e a qualquer momento novas peças podem cair nesse tabuleiro. Fique com a gente até o final deste programa, porque hoje está muito quente e a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu comprei o articular de vocês, muitos anos que eu sofria, problema no meu joelho. Eu tirei o menisco do lugar e muitos anos eu sofria com esse joelho. E depois que passei a tomar o articular, primeiramente Deus, segundo o articular, fui curada, melhorei muito do meu joelho. Eu não podia andar, eu não podia me ajoelhar, passei mais de 2 anos sem me ajoelhar. Tem dado certo para todas as pessoas que eu tenho indicado. E sou testemunha viva do que Deus fez na minha vida. Hoje estou bem, graças a Deus, curada, 100% curada do meu joelho. Um abraço a todos e uma boa tarde. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá pra baixo, você que não consegue descansar, dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas, mas o que não dá pra fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo pra você que o Articular-Q é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articular-Q pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente
extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta. O cerco dos Estados Unidos ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ficou ainda mais evidente pouco depois dele fazer declarações provocantes contra o presidente americano Donald Trump, chamando-o de inimigo da saúde e acusando-o de atacar o programa Mais Médicos. Veio a resposta. A esposa e a filha de Padilha tiveram seus vistos para os Estados Unidos cancelados. A justificativa oficial foi de que ambas estariam inelegíveis para permanecer em território americano. O próprio Padilha não foi atingido ainda pela medida, apenas porque o visto dele já estava vencido desde 2024. Mas o recado foi claro: Washington está acompanhando em tempo real os movimentos e discursos das autoridades brasileiras e não hesitará em agir de forma imediata quando considerar necessário. O episódio reforça que a tensão diplomática não é apenas retórica, mas se traduz em ações práticas e direcionadas que atingem não só os alvos diretos, mas também os seus familiares. A medida se soma à ofensiva americana contra todos os envolvidos no Mais Médicos, programa que o governo Donald Trump classifica como golpe diplomático para explorar médicos cubanos e enriquecer o regime de Havana com a conivência de autoridades brasileiras e da OPAS. O cancelamento dos vistos praticamente em tempo real, após o pronunciamento de Padilha, expõe que o jogo político agora é de monitoramento constante e resposta imediata, na lata. Num embate em que cada palavra pode ter consequências diretas, imediatas, bem rápidas. Vamos conversar agora sobre isso com o nosso especialista em geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Veja, Gerson, tem muito jornalista dizendo agora: que maldade, que crueldade, que perseguição, por que essa perseguição? Jornalista da Globo News falando isso, hein? Agora de tarde. Quando é para a direita, é tudo pode, tudo certo, vale tudo na hora. Agora, quando é para a esquerda, não, isso é maldade, é perseguição, é crueldade. Quando é que vai acabar isso? Ora,
Será que estão aprendendo agora a viver a realidade, provando do próprio remédio? Gerson Gomes, seja bem-vindo. Pois é, Paulo. Bom estar de volta, bom estar confrontado com a nossa audiência que acompanha os assuntos e tem o poder de discernimento para responder essa sua pergunta. Quando vai acabar isso? Talvez a pergunta da jornalista esteja mal articulada, porque, na verdade, esse processo está apenas começando e tudo indica, pelas reações dentro do Brasil, que a escalada dessas, vamos dizer assim, dessas medidas de alcance de autoridades do governo Lula, elas estão apenas começando. Veja que, neste momento, o próprio Marco Rubio, secretário de Estado, ele acaba de pousar no Alasca e está naquela parte inicial da reunião com Vladimir Putin. Existe toda uma preparação ali, um café, mas serão horas de reunião. Toda a cúpula do governo americano está focado no tema da reunião com Vladimir Putin, que é uma reunião especial e que nós vamos tratar ainda hoje na nossa pauta. Mas você imagine que, em tempo real, uma declaração é acompanhada por uma medida quase que em bate-pronto. Significa, como você bem disse, que, embora o Marco Rubio tenha muitos assuntos para se preocupar, e vários deles com uma prioridade muito mais elevada, existe alguém, sim, alguns funcionários do Departamento de Estado, que estão acompanhando muito de perto cada movimento. Veja que essa questão que você toca do Mais Médicos e dos dois funcionários do governo Lula, atual governo, um com um cargo no Ministério da Saúde e outro, inclusive, com a coordenação geral da COP30, todos os dois foram alcançados por ações ainda do governo Dilma, o que significa que o Marco Rubio deu realmente uma prioridade, uma diretriz à sua equipe de acompanhar aquilo que tem reflexo sobre Cuba. Nós já temos falado aqui outras vezes e não podemos deixar de repetir. É uma questão pessoal para o Marco Rubio. Os pais são cubanos, chegaram nos Estados Unidos um pouco antes de Fidel Castro subir ao poder. Ele conhece toda a gênese do Foro de São Paulo, sabe exatamente o que significa Lula para essa articulação que tem com Daniel Ortega, atualmente o sucessor de Chávez, Maduro, na Venezuela. Uma série de ações estão acontecendo em tempo real. E para ele resgatar dois funcionários atuais do governo Lula, que trabalharam no governo Dilma, ainda numa ação do Mais Médicos lá de trás, é porque ele está obstinado de, ainda dentro do seu tempo à frente do Departamento de Estado, reverter, talvez até acabar com aquele processo da ditadura mais longeva da América Latina. Paulo. Olha só, eu sei que a gente não combinou nada sobre isso, mas é uma notícia interessante e vale a pena a gente destacar aqui, que o FBI, olha só, presta bem atenção nisso, o FBI terá um centro antiterrorista no Paraguai, na fronteira com o Brasil. Olha que bacana, né? Tá aí vindo com o Paraguai, já tem a Argentina, entendeu? Os caras vêm descendo, a gente está com eleições acontecendo na Bolívia, então é possível. A Colômbia já estão pedindo a saída de Petro, Gustavo Petro, e tem o Nicolás Maduro, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, que também está com os dias contados. Aí, Paraguai e Estados Unidos firmaram um acordo para segurança e migração. Centro antiterrorista terá como alvo membros do Hezbollah e do crime organizado. Gerson, os caras estiveram no Brasil pedindo que o governo brasileiro reconhecesse as organizações criminosas do Brasil como terroristas e ainda avisaram que membros do Hezbollah e do Hamas estavam vindo para a América do Sul, inclusive o Brasil. O que representa, na sua opinião, como especialista nisso, em segurança e geopolítica, esse acordo com o Paraguai e o FBI? Primeira coisa que nós precisamos ter uma noção clara é que a tríplice fronteira ali de Foz do Iguaçu, que pega Argentina, Brasil e Paraguai, ela já vem sendo uma zona de homicídio de grupos terroristas já há muitos anos. Desde aqueles atentados que aconteceram na Argentina, que vitimaram muitos cidadãos argentinos num ataque, obviamente, já esclarecido de participação de grupos enviados do Oriente Médio para uma ação contra a comunidade judaica em Buenos Aires,
Desde aquele período, já se sabe que aquela região ela conta com uma vantagem, porque a lavagem do dinheiro e até mesmo a utilização de uma região para financiar os movimentos terroristas, particularmente sediados no Líbano, do Hezbollah, é algo que a comunidade de inteligência já conhece há muito tempo. Mas qual é a modificação geopolítica mais importante? É que agora, ao contrário de períodos passados, onde nós já tivemos inclusive os 3 países na esquerda, integrando o Foro de São Paulo. Foi um período curto, é bem verdade, ali no Paraguai, ali no período do Lugo, mas nós já tivemos situações em que tínhamos PT, junto com a Argentina dos Kirchner e o Paraguai, todos juntos ali numa configuração que, no mínimo, é simpática a esses movimentos ali no Oriente Médio. Mas agora a situação mudou, Paulo. A Argentina já reconheceu, veja bem, a Argentina já reconheceu a ação do PCC junto ao seu território, já se alinhou com a política externa do governo americano e agora você tem Paraguai e Argentina alinhados com a política externa de combate ao narcotráfico e mais, o Paraguai e o Equador já anunciaram que reconhecem o Cartel dos Sóis como organização terrorista conforme o governo americano anunciou. Então você veja que o cerco, como você bem disse, está se fechando. Obviamente, as ações de inteligência naquela área agora ficarão muito mais complexas para que esses grupos transitem na Argentina e no Paraguai. Qual é a dedução óbvia? É que a comunidade brasileira, particularmente em Foz do Iguaçu, comerciantes e toda a lavagem de dinheiro que já é monitorada e rastreada, terá uma lupa, né, Paulo, em cima dessas atividades. Então isso vai reverberar para o Brasil, com certeza, porque hoje o governo Lula é considerado, Paulo, um governo simpatizante desses grupos terroristas e das suas conexões. Mas já que você me mandou uma notícia que não estava na nossa pauta, fez essa indelicadeza com seu amigo aqui, eu vou retribuir para você. Eu vou retribuir e te dizer o seguinte, você sabia que Lula vai à Colômbia semana que vem? E que sexta-feira ele tem uma reunião da cúpula dos países amazônicos e que nessa reunião, veja só, estarão ali 8 países representados. Bolívia, olha só, a primeira escala daquele avião russo que saiu daí de Brasília pousou na Bolívia. Quais os outros países? Brasil, Colômbia, opa, a segunda escala daquele avião russo que saiu de Brasília passou na Colômbia. Estará o Equador, Guiana, Peru e Suriname, que são países amazônicos, e eles vão tratar de assuntos amazônicos. Mas qual é o 8º país? Venezuela, Paulo. Então você veja que esse encontro, parece que Lula ele está com um timing perfeito, né, para fazer uma visita à Colômbia de Gustavo Petro no exato momento em que nós estamos vivendo esse imbróglio. Mas o mais interessante, você acha que esses países amazônicos vão tratar da questão do narcotráfico, Paulo? Será que esse é o assunto? Não, nada disso. Você acha que você ia na casa do Gustavo Petro falar sobre o controle de narcotráfico? Não. Sabe quais são os temas que estão aqui? Olha só, falarão sobre questões da crise climática e questões sociais da Amazônia. Pois é, né, Paulo? É para Tem rir. tudo para dar certo, né, Paulo? É para rir. Corre o risco de ir e não voltar. Deveria pensar, né? Ou não. Então que vá, que assuma o risco, né? Risco por sua conta e risco, né? Vamos em frente. O ministro Alexandre de Moraes decidiu acelerar o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus apontados como parte do núcleo crucial da acusação por tentativa de golpe de Estado. Nesta quinta-feira, Alexandre de Moraes pediu ao presidente da primeira turma do Supremo, Cristiano Zanin, que marque a data do julgamento presencial, movimento feito logo após a conclusão da instrução processual e a entrega das alegações finais pelas defesas e pela Procuradoria-Geral da República. A expectativa é que o julgamento aconteça já na primeira quinzena de setembro, mais precisamente no dia 2, diante de um colegiado formado por Cristiano Zanin, o próprio Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Bolsonaro, por sua vez, nega todas as acusações, afirma que não há provas contra ele, e verdadeiramente não há, e contesta a validade da delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Mas, se Moraes optar por conduzir o julgamento rumo à condenação, o cenário pessoal dele pode mudar radicalmente.
Hoje, ao que tudo indica, o ministro ainda consegue utilizar, quase que normalmente, o sistema bancário brasileiro. E engana-se quem pensa que isso será sempre assim. Não será, de maneira alguma. O governo americano, ao que parece, está deixando a situação em banho-maria para que Moraes compreenda a fria em que ele se meteu. Que, se insistir na condenação do ex-presidente, poderá ter um destino financeiro muito mais restrito, pior, inclusive dentro do Brasil. Uma reação de Donald Trump nesse contexto poderia incluir a suspensão das movimentações financeiras do ministro e da família inteira dele, também em território nacional, haja vista o que está acontecendo agora só com a suspensão de visto do ministro Alexandre Padilha, da mulher dele e da filha dele. Veja, o Alexandre Padilha estava com visto vencido. Ainda bem que não vai nem precisar renovar, porque se tentar renovar não vai conseguir. E o banho-maria atual serve na prática como um alerta para que o próprio ministro sancionado sinta na pele os efeitos da Lei Magnitsky e decida se já está bom ou se ainda quer muito mais, quer que o cerco aperte. No fim, o futuro da situação de Alexandre de Moraes vai depender exclusivamente dele mesmo. Se acreditar que pode viver driblando os americanos, corre sério risco de cair do cavalo. Se colaborar, há a possibilidade de que o episódio caia no esquecimento e ele siga confortavelmente no próprio Supremo Tribunal Federal. A inteligência, nesse caso, estará em escolher qual dessas estradas percorrer. Gerson Gomes, o que você acha dessa situação, Porque o recado está sendo dado a cada momento. A cada momento. Não adianta bancar o herói, o durão, num momento como esse, porque depois que a coisa acontecer, vai todo mundo pro brejo. E aí os caras vão acordar no dia seguinte e vão ver que aquele pesadelo não acabou. Que nem a jornalista da Globo News disse hoje. Que horror, que pesadelo, quando é que vai acabar isso? Não acaba. O que você achou dessa colocação? Bom, a informação que eu não tenho ainda a data exata, mas pelo que aparentemente já foi inclusive pré-agendado junto ao Supremo Tribunal Federal, é que o julgamento começa na terça-feira, dia 2 de setembro. Eles estão correndo realmente. Existem algumas possibilidades. Eu divirjo de você no seguinte aspecto, de que haveria a possibilidade, caso o ministro Alexandre de Moraes entenda que deva conduzir esse julgamento de uma maneira mais honesta, intelectualmente e justa, que ele poderia permanecer no STF. Eu divirjo porque de fato, todos têm acompanhado minha opinião aqui, eu entendo que não há a mínima possibilidade da permanência do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal pelos crimes que ele cometeu de abusos de autoridade, vários crimes de responsabilidade que, inclusive, são tipificados na legislação que contempla o impeachment, e também porque ele está relacionado a violações de direitos humanos gigantescas. Veja que quando você coloca o tema dos familiares do ministro Padilha, e até dos familiares dos que foram sancionados agora há pouco tempo com a questão dos vistos ali do Supremo Tribunal Federal, PGR, alguns delegados da Polícia Federal, esse grupo, até o senador Rodrigo Pacheco, quando nós vamos a esse grupo, familiares, etc., talvez eles entendam um pouco daquilo que o ministro Alexandre de Moraes tem feito perseguindo as famílias inteiras, porque ele não somente atinge ali os presos do 8 e 9 de janeiro, que, obviamente, ele sabe que aquilo ali não foi uma tentativa de golpe de Estado, ele é um homem inteligente, ele tem utilizado toda essa narrativa, essa versão para a perseguição política, mas ele tem extrapolado, porque os bens dessas pessoas foram bloqueados. Nós temos mais de 300 famílias hoje exiladas na Argentina, temos exilados em vários países, inclusive na Espanha, na Itália, aqui nos Estados Unidos, que fugiram exatamente da perseguição política. Por quê? Porque ele, além de atribuir uma multa solidária milionária, além de tudo isso, ele bloqueia, inclusive, salários, aposentadorias. Ele atinge os familiares. Em alguns casos, nós vimos, como o caso do Oswaldo Eustáquio, ele foi a filha do Oswaldo Eustáquio. No caso, por exemplo, da Zambelli, que está na Itália, ele foi para cima das familiares, do filho, da mãe,
No caso do próprio deputado que está preso ainda, inclusive, ele foi para a esposa do deputado. Então, ele já tem um modus operandi de violação de direitos humanos que atinge as famílias. Então, esses sancionados agora, de certa maneira, eles compreendem que é muito ruim quando, por causa dos atos do pai da família ou de algum membro da família, todos da família são atingidos. Mas é isso que está acontecendo, Paulo, com mais de 2.000 famílias do Brasil, inclusive que não estão relacionadas ao 8 e 9 de janeiro. Há quantos meses o general Braga Neto está preso, ilegalmente preso? Veja que já acabou todas as razões que subsidiavam a sua prisão preventiva e mesmo assim ele continua preso, apesar das inúmeras tentativas de soltura, muito parecido com o que acontece com Daniel Silveira. Então você vê que existe sim um ambiente criado e que agora eu te desafio. Talvez o ministro Alexandre de Moraes ele não seja inocentado, mas eu digo para você uma coisa: os demais que vão votar, seja o Flávio Dino e o Zanin, em especial esses dois, porque a suspeição de ambos é tão óbvia, tão evidente, que a cara de pau, a desfaçatez que eles tiveram de estar se considerando habilitados a julgar, é uma excrescência tão grande que o mundo todo está observando. Dependendo dos votos desses dois, eu posso dizer para você que eles serão alcançados por outras medidas também. Agora, tudo leva a crer que o Fux deve divergir. E também não sabemos se, por causa disso, algum embargo infringente ou algum embargo possa levar esse julgamento para o pleno. E pelo ritmo e pelo ambiente que a gente tem visto lá no Supremo Tribunal Federal, até o ministro Barroso parece que já está em vias até de não aguentar mais a pressão, pode ser que a gente tenha para o mundo a revelação da farsa que é esse julgamento, Paulo. Nós mostramos no programa hoje de manhã o nervosismo do ministro-presidente discutindo com Luiz Fux, porque todo mundo já sabe, se fosse uma provinha de vestibular, a gente poderia marcar com toda certeza que o Fux vai pedir vistas disso aí e vai abrir um espaço para um embargo infringente. E esse julgamento pode ser arrastado para 2026 e, quem sabe, até 2027. É 2027, porque, pelo que se diz entre os juristas consultados, é que o ministro relator quer fazer uma força danada para terminar isso, condenando o presidente, o ex-presidente, ainda nesse ano de 2025, para não entrar nenhuma influência no ano eleitoral de 2026. Mas não vai acontecer isso. Não vai. Por mais que ele tente, não vai. E veja, de novo, é uma coisa muito complicada o comportamento, porque depois muita gente vai sair prejudicada. Muita gente, parente, ente querido, próximos, como esposa, filhos, tudo isso em troca de uma coisa que não vai dar o resultado que o ministro está esperando. Porque dizem, nos corredores de Brasília, que estaria havendo um acordo para a condenação de Bolsonaro e a imediata suspensão, ou seja, a aprovação da anistia, suspensão do julgamento, anistiando o presidente e todo mundo que tiver com ele. Veja, isso seria um contrassenso extraordinário, para não dizer ridículo, porque se vão absolvê-lo depois, se vão anistiá-lo, para que condená-lo? Só para piorar a situação? Então, é uma coisa que a gente se questiona, o que está passando na cabeça dessas pessoas, como, por exemplo, do restante da primeira turma, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que tem interesse bastante também no mercado internacional, porque todos eles vão ficar presos no mercado nacional, presos e isolados. O governo americano não vai abrir mão disso. Todos eles poderão ser condenados na Magnitsky e pressionados de perto, não vai ter como escapar. Hoje, como nós dissemos aqui, eles estão passando por essa situação porque o governo americano ainda está deixando. Está sendo legal, está sendo bacana, porque se tivessem descido a ripa mesmo, de verdade, o ministro já não estaria aguentando. Então é uma bobagem ficar apostando por esse lado. Mas, Gerson, fica aí só um minutinho, que a gente tem outro recado aqui de nosso anunciante, de nosso apoiador, e a gente volta para dar continuidade, que o negócio está muito quente. É rapidinho. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão?
Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas três áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Bem, já estamos de volta e uma notícia triste, né? Diante de toda essa situação, não é de ver que o ministro Dias Toffoli acaba de anular todos os atos da Lava Jato contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto? Todos. Todos. Está livre, leve e solto como se nada tivesse acontecido. Foi o ministro Dias Toffoli que autorizou isso aí, né? Que cancelou, anulou
todas as condenações, todos os atos da Lava Jato contra ele. É impressionante. Mas vamos em frente. O influenciador digital Ítalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos na manhã desta sexta-feira em Carapicuíba, na Grande São Paulo, por ordem da Justiça da Paraíba. Eles são acusados de tráfico humano e exploração sexual infantil em um esquema que, segundo as investigações, envolvia menores de idade utilizados em conteúdos para redes sociais. A operação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho e outros órgãos. As investigações começaram em dezembro de 2024, quando surgiram denúncias de que adolescentes estavam sendo adultizados e expostos em vídeos monetizados nas plataformas digitais. O caso ganhou repercussão nacional após o youtuber Felca publicar um vídeo com acusações graves, levando à adoção de medidas cautelares contra Ítalo, como suspensão das redes sociais, bloqueio de monetização e proibição de contato com menores envolvidos. No momento da prisão, o casal estava em uma casa de alto padrão, com piscina e churrasqueira, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Em paralelo, agentes foram até a residência de Ítalo, na Paraíba, mas encontraram o local vazio, apreendendo documentos eletrônicos para perícia. Segundo o Ministério Público, as vítimas eram jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica e os crimes investigados incluem exploração sexual, trabalho semelhante à escravidão e outras formas de servidão infantil. Ítalo nega as acusações, afirma que sempre agiu com autorização dos responsáveis pelos menores e diz estar à disposição da justiça. Agora tem que estar mesmo, né? A defesa informou que ainda não teve acesso à decisão judicial que determinou a prisão, mas que tomará todas as medidas legais cabíveis, incluindo a possibilidade de um pedido de habeas corpus. Agora, por que nós estamos falando disso, Gerson? Porque a esquerda se apropriou desse episódio para justificar a regulação das mídias sociais. Veja que não precisa. Não precisa, a prova está aí. As redes sociais, a internet tem lei regulando já. Já tem lei, ele está sendo preso por causa da lei. Está aí a maior prova de que a internet não é um terreno sem lei. Muito pelo contrário. Tem lei e ela está sendo cumprida sem a menor necessidade de regulação. É ou não é, Gerson? Pois é, Paulo. Existe lei, como você bem disse, mas eu vou além. Eu te confesso que eu não tenho acompanhado esse caso muito de perto, mas alguns sinais acenderam uma luz amarela quando eu vi nas redes sociais uma grande movimentação em relação ao vídeo que, de certa maneira, viralizou, levantando essa bola, esse problema que é um problema extremamente relevante. Mas o que acendeu a minha luz amarela foi exatamente o fato da esquerda ter se colocado com muita avidez no apoio à regulação das redes sociais por causa desses casos em que as crianças são, de certa maneira, exploradas e, mais do que isso, há uma pauta já mundial, muito conhecida, não somente da questão dos transgêneros, da sexualização precoce das crianças, das mudanças de gênero em adolescentes, mas o que é mais estranho é que esse tema ele vem sido tratado no Congresso, no Parlamento, por iniciativa dos grupos mais conservadores, até ligados às igrejas, com muita ênfase já há muitos anos. Quem não lembra da própria ministra Damares, à época, quando foi ridicularizada, tentando trazer essa pauta para o Congresso e tentando mostrar o que acontecia na Ilha de Marajó. Veja que, à época, tentou-se uma CPI e, na verdade, toda a esquerda votou contra. Mais do que isso, todas as iniciativas de aumentar as penas para crimes ligados à questão da pedofilia, todas as vezes são bloqueados pelos partidos da esquerda. Então, é estranho que, de repente,
eles tenham se sensibilizado com essa pauta. Isso me deixou um pouco ressabiado, Paulo, eu te confesso, porque quando há uma convergência entre esquerda e direita em relação a alguma pauta, de certa maneira a gente fica contente, né, porque pode ser que avance essa pauta no parlamento. Por outro lado, quando a gente percebe que existem intenções subjacentes e que não são exatamente aquilo que está aparecendo, eu creio que eles vão nessa direção do que você falou, Paulo. É uma iniciativa, muitas vezes, para regulação das redes sociais. E você sabe que eu recebi uma notícia agora que a minuta que está saindo do Poder Executivo para o Parlamento, atendendo àquela decisão do Supremo Tribunal Federal de que as redes sociais devem ser regularizadas, contempla que o Poder Executivo, esse órgão do Poder Executivo, poderia suspender em até 2 meses perfis das redes sociais sem ordem judicial, ou seja, chamando ao Poder Executivo o poder discricionário de censurar. Isso é muito perigoso, Paulo, e eu creio que a gente deve caminhar com muita precaução e prudência. Mesmo porque isso é contra a Constituição, é uma cláusula pétrea para se mudar isso aí só com uma nova Constituição. E olha só, olha o que aconteceu na Venezuela, né? E agora o presidente Donald Trump ordenou o envio de mais 4.000 militares americanos para reforçar o time que já está descendo para lá. A gente já está recebendo imagens do Caribe, do Mar do Caribe, e as fragatas já chegando por lá. E o governo venezuelano, né, as tropas que apoiam o Nicolás Maduro estão se posicionando. Então o caldo vai entornar. Vamos ver até onde, né, os militares venezuelanos conseguirão continuar nessa missão. Mas vamos em frente um pouquinho, Gerson. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, abriu um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais um, né? Agora por suposta violência política de gênero, depois dele ter dito em tom de deboche que as mulheres do PT são feias e incomíveis. A fala feita em março caiu como um prato cheio para setores que já buscam qualquer pretexto para transformá-lo em alvo. Agora o Ministério Público Federal quer investigar se essas declarações configuram discriminação e dano moral coletivo, em um processo que pode se arrastar por até 1 ano. O problema é que essa postura do sistema judiciário brasileiro parece reforçar a ideia de uma verdadeira caça às bruxas contra Bolsonaro. Em vez de concentrar esforços em crimes reais, crimes concretos que afetam diretamente a vida do cidadão, como corrupção no INSS e muito mais, má gestão de recursos públicos ou insegurança nas ruas, a máquina institucional se mobiliza para perseguir frases e opiniões, ainda que de mau gosto, como se fossem a maior ameaça à República. O caso expõe um padrão: transformar qualquer declaração polêmica do ex-presidente em motivo de inquérito, alimentando um ciclo de perseguição que desgasta as instituições e passa ao público a sensação de que a prioridade não é justiça, mas vingança política. Ao insistir nessa rota, o sistema não só fragiliza sua credibilidade, como também fortalece a narrativa de que Bolsonaro está sendo alvo de um cerco implacável, algo que, paradoxalmente, pode até aumentar o seu capital político junto à base mais fiel. Gerson Gomes, os caras não param, rapaz. Não param. E o que vão dizer depois? Vão condenar Bolsonaro ao quê depois? Com base nisso aí. É uma caça às bruxas, né? A turma não percebe que é hora de parar? É hora de parar para o bem do Brasil. Você já está tomando sanções de 50% e elas podem subir cada vez mais. Mas aí o sistema, o judiciário, o executivo só caminhando para o lado errado. O governo brasileiro fechando, né, em mais 9% a compra de combustível, de óleo diesel da Rússia, e o pau quebrando por todo lado, o presidente da Rússia se encontrando com o presidente americano nesta sexta-feira e o governo brasileiro indo para o caminho errado. O que está acontecendo, Gerson? Pois é interessante que você usa essa expressão, que é a mesma expressão que o próprio presidente Trump ele já tem utilizado em vários das suas publicações se referindo ao Brasil, e até a própria documentação oficial do Departamento de Estado usa a mesma expressão, caça às bruxas. É interessante que, talvez,
para muita gente, principalmente os mais jovens da nossa audiência, às vezes eles não conheçam a origem dessa expressão, que remonta ali ao entre o século XV e século XVII, que, principalmente na Europa, havia um movimento de caça às mulheres que praticavam algum tipo de cerimonial que muitas e muitas vezes era considerado como bruxaria, mas quando se fala de caça às bruxas, o que se quer lembrar é que nesse período foram milhares de pessoas mortas, principalmente mulheres, caçadas, algumas queimadas vivas, que não tinham nenhuma relação com bruxaria, mas tinham algum comportamento meio isolado, eram desconfiadas, ou desconfiava-se da sua conduta, ou não tinham uma adequação de acordo com o padrão social da época, e foram caçadas. E por isso que a caça às bruxas, na verdade, é uma expressão que se utiliza para quando você vai para cima de uma perseguição, ou de um grupo étnico, ou de um grupo político, no caso do Brasil, da direita, do grupo conservador, e você parte com essa sanha persecutória, utilizando inclusive o poder judiciário e sai atingindo um monte de pessoas inocentes. Inclusive porque você atravessa e atropela o devido processo legal, porque você está direcionado por uma ideologia. Veja que no que vazou na última semana, que nós vimos no parlamento ali, na audiência da Vaza Jato, se descobre que aquele núcleo que estava a comando do ministro Alexandre de Moraes ali no TSE, junto com o Tagliaferro, que agora colabora e vaza vários dos diálogos da época, ele dizia que aquelas certidões positivas nada mais eram do que identificar que aquela pessoa que havia sido presa ali no acampamento do dia 9, vários deles nem foram na Praça dos Três Poderes, muitos chegaram em ônibus na parte da tarde ou na parte da noite, ônibus fretados para voltar na terça-feira. Ou seja, pessoas que foram para se manifestar na segunda, foram presas ali no acampamento do dia 9 e se mantiveram presas na Papuda e na Colmeia durante meses porque havia uma certidão positiva dizendo que eram bolsonaristas, que tinha uma publicação criticando o STF, ou que tinha uma publicação criticando o PT. Algumas publicações até de 2018, Paulo, simplesmente falando do período eleitoral. E apesar disso, essas pessoas ficaram presas, e por isso essa sua expressão, Paulo, ela de certa maneira quase que estigmatiza esse processo do ministro Alexandre de Moraes como sim uma caça às bruxas. Por quê? Porque é injusto, porque é imoral, porque se utiliza da pessoa e não do seu ato. Por ela ser uma pessoa do outro espectro político, ela está sendo perseguida, não pelo ato em si. Alguns, como eu bem disse, sequer foram à Praça dos Três Poderes. Sem individualização de conduta, por quê? Porque são todos com um crime multitudinário e, de última análise, de serem bolsonaristas, Paulo. Assim, enquanto a gente está gravando esse programa, nós estamos recebendo aqui imagens que a agência Reuters está mandando aqui para a gente, né? O presidente Putin já desceu, está sendo recebido no Alasca agora pelo presidente Donald Trump em tapete vermelho. E o Putin chegou feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha, apertou a mão de Trump, o Trump naquele aperto tradicional dele, pega e puxa, mostrando firmeza, e o Putin sorrindo, abraçando o Trump, está aqui numa felicidade danada, danada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui para ver se existe realmente a possibilidade de chegarmos a um acordo de paz na guerra da Ucrânia. Mas antes eu vou pedir a você só mais um minutinho, que nós temos mais um recado aqui que é rapidinho de nosso apoiador e a gente volta na sequência. Roda aí. Olá, estou trazendo uma novidade que vai revolucionar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Se você está se sentindo inseguro ao ver a sua aparência mudar por conta da calvície ou da queda de cabelo, o tratamento com o Hair Leo é a solução que você tanto busca. Chega de se esconder ou se sentir desconfortável com a sua imagem. É hora de mudar isso de uma vez por todas. Você sabia que com o tratamento certo é possível recuperar não só o cabelo, mas também a confiança e a autoestima? O Hair Leo, com suas ampolas PDRN, vai parar a queda de cabelo, estimular o crescimento dos fios e ajudar a cobrir aqueles espaços indesejados na coroa e na região da calvície. E o melhor de tudo, é rápido, eficaz e o mais importante, sem dor.
Sim, você ouviu corretamente, é sem dor. Afinal, quem quer continuar perdendo fios quando a solução é simples, acessível e sem sofrimento? A Liu Technology está trazendo um produto que é revolucionário e promete mudar a sua vida. As ampolas PDRN têm a capacidade de regenerar o couro cabeludo, revitalizando e estimulando o crescimento de novos fios desde a raiz. Com uso contínuo, você vai ver o seu cabelo crescer mais forte, saudável e com muito mais volume. Esqueça os métodos invasivos, como o transplante capilar, que são dolorosos e caros. O Hair Liu é a alternativa ideal para quem quer resultados rápidos sem comprometer o bolso. Em apenas 2 semanas de tratamento, você já vai começar a notar os primeiros sinais de crescimento. Imagine só, olhar no espelho, ver o seu cabelo se regenerando de maneira uniforme, cobrindo aqueles espaços que antes pareciam impossíveis de preencher. A autoestima que você merece está ao seu alcance. Não deixe que a calvície continue dominando sua vida. Comece agora o tratamento com as ampolas PDRN e recupere a beleza, a força e o brilho do seu cabelo de maneira natural e eficaz. Ligue agora para 0800 000 4458 e aproveite a oferta imperdível. 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligarem terão 70% de desconto no tratamento, além de um super presente para você. Não perca mais tempo. A sua chance de conquistar o cabelo dos seus sonhos está aqui. E o melhor, hein? O seu tratamento será entregue em até 7 dias, direto na sua casa. Não espere mais para transformar a sua vida. Comece já o tratamento Hair Liu e sinta a diferença na sua autoestima, confiança e bem-estar. Liga agora para 0800 000 4458 e diga adeus à calvície. É a Liu Technology, trazendo de volta a sua autoestima. E já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Neste momento, enquanto estamos no ar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estão reunidos no Alasca para discutir um possível acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Um encontro que carrega peso histórico e que pode, nas próximas horas ou dias, definir novos rumos para a guerra e para o equilíbrio geopolítico mundial. Trump chegou ao Alasca acompanhado de parte de sua cúpula mais próxima, entre eles o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro Scott Bessent, o secretário de Comércio Howard Lutnick e o diretor da CIA John Ratcliffe, sinalizando que essa não é uma reunião protocolar, mas sim uma rodada decisiva. Antes de embarcar, o presidente americano escreveu em sua rede social alto risco, deixando claro o clima de tensão. Gerson, como eu disse, agora há pouco a gente viu no momento em que o presidente Putin desceu no aeroporto do Alasca, havia um enorme tapete vermelho à espera dele, ele foi muito bem recebido, né? Os americanos são ótimos cicerones, né? Receberam ele muito bem, ele chegou, abraçou o presidente Trump, parece que fez uma piadinha, nem sabíamos que ele tinha... que ele sabia falar alguma coisa em inglês, o Trump entendeu, riu. Eu não sei se nós estamos com essa imagem, já estamos com essa imagem a ponto aí para rodar? Vamos colocar, só para que o Gerson veja o momento em que isso aconteceu. Vamos lá, aí está, o presidente Putin chega, os dois trocam ali algumas palavras, muito provavelmente em inglês, porque o Donald Trump não entende absolutamente nada de russo, ou quem sabe entende, né? Pela proximidade da esposa, né, Melania, que fala bastante outros idiomas, aí os dois caminham, Putin feliz da vida, tudo indicando que teremos uma possibilidade de acordo de paz. Trump, com respeito às tropas dos dois lados, faz um salute, né? Faz uma continência, saudando os militares ali, e é isso aí. Gerson Gomes, como é que você vê o encontro que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos? Eu queria ouvir a sua opinião de especialista em geopolítica. O que representa o que nós estamos vendo agora? Primeiro aspecto que a gente tem que ressaltar, Paulo, é a localização do encontro. O Alasca não foi escolhido por acaso.
Essa reunião poderia acontecer no Oriente Médio, essa foi a primeira ideia. Se pensou na Turquia, que talvez aconteça até um segundo encontro. E essa reunião também, ela não acontece em nome da Ucrânia. Ela não acontece sequer em nome do consenso do que os países europeus pensam. O presidente Trump fez questão de dizer que é uma reunião realmente entre Estados Unidos e Rússia, duas potências nucleares, que na semana passada, inclusive, por uma declaração de Medvedev, ex-presidente da Rússia, muito infeliz, acarretou que o presidente Trump deslocasse submarinos nucleares armados com mísseis de ogivas nucleares para a proximidade da Rússia, podendo escalar um conflito, mas o que realmente levou a mesa de negociação a acontecer de uma forma tão amistosa como nós estamos vendo, pode ser revelado, Paulo, não somente pela escolha do Alasca, que os Estados Unidos compraram, né? Já tem 158 anos, na verdade, que os Estados Unidos compraram o Alasca, foi em 1867, é muito pertinho, na verdade, não só o Alasca já pertenceu à Rússia, como atualmente, ainda em determinadas partes do ano, aquele estreito ali praticamente fica todo congelado, e a gente pode dizer até que os dois países são limítrofes realmente. Mas por que foi feita essa comitiva tão especial que nos mostra que o assunto não será necessariamente a guerra da Ucrânia do ponto de vista militar? Veja que ele deu ênfase ao secretário de Tesouro, está levando uma comitiva com capacidade de falar sobre a expressão econômica. Quando ele vai sobre a Índia e coloca 25% de tarifa porque a Índia está comprando óleo e ele começa essas tarifas e essas sanções secundárias, inclusive que podem ameaçar o Brasil também e a China, mas o ponto focal, que nós já falamos sobre isso essa semana, lá no início da semana, foi o acordo de paz entre o Azerbaijão e os armênios. Simplesmente Trump no quintal da antiga União Soviética, em países que integravam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ali ele consegue estabelecer um corredor inimaginável de uma guerra que se arrastava há 40 anos, conseguindo a autorização dos armênios para que todo oleodutos, polidutos que saem do Mar Cáspio não precisem mais passar pela Rússia para chegarem à Europa, podendo escoar pela Turquia ou até pela Síria. Essa jogada faz com que Trump chegue nessa reunião com uma capacidade de trabalhar na geopolítica do petróleo, da energia, e ele sabe que para a Rússia, hoje, o principal ativo econômico da Rússia e que sustenta a economia russa é exatamente a energia, a exploração do petróleo. Ele chega numa situação muito vantajosa, não só porque ele pressiona os seus aliados como Índia e até mesmo o Brasil e a China, que atualmente nem podem ser considerados aliados, mas nós podemos dizer que principalmente porque ele estabelece essa nova rota e ele chega para Vladimir Putin, com certeza, com algumas cartas para serem oferecidas. Veja que eu pedi para que nós colocássemos um mapa para que a gente entenda que esse cessar-fogo agora, que está sendo proposto por Vladimir Putin, é um cessar-fogo complexo. Por quê? Porque Putin argumenta que aqueles oblastes, ou seja, aqueles territórios que já foram conquistados agora, inclusive foram feitos plebiscitos, eles não devem retornar para o controle da Ucrânia. Isso é inegociável para Zelensky, isso vai ser uma situação bastante complexa, mas esse mapa ele vai nos mostrar qual é a situação hoje, do que existe hoje. Eu não sei se foi possível projetar. Se não, depois, na semana que vem, eu volto a esse mapa. Mas eu passei para o Rafael para que a gente possa mostrar exatamente. Olha só, isso é a situação, Paulo e a nossa audiência, do que aconteceu depois da invasão. Veja que antes, ali em 2014, quando há aquela revolução colorida ali na Ucrânia e que a Rússia invade a Crimeia é essa península ao sul ali que a gente vê. Essa península foi ocupada, hoje inclusive existe uma ponte rodoferroviária ligando o território russo à Crimeia. Mas depois da guerra da Ucrânia, olha o que aconteceu. Eles tomaram Kherson, foram tomando todo o litoral do Mar de Azov, avançando ali sobre toda aquela região, que é uma região
industrial, muitas fábricas ali que a gente vê na área de Donetsk e Zaporizhzhia, principalmente ali naquela área de Kherson, que é a foz do Dnipro, do rio Dnipro, que tem alimentação de água, inclusive, para a Península da Crimeia. Eles conseguiram dominar todos aqueles territórios, ou oblastes, ou estados, e tanto de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. Donetsk e Luhansk, um pedacinho só de Luhansk e Donetsk, era a parte do Donbás que estava em litígio, porque a população ali, 90% fala russo, eles eram hostilizados pelos ucranianos. Veja que agora ele conseguiu juntar esses 4 oblastes, ligou a parte da Crimeia por terra até o Donbás, e dificilmente o Vladimir Putin abrirá mão dessa situação. Então, é um desafio grande para Donald Trump. Não sabemos o que ele está negociando exatamente. Provavelmente, alguma área desmilitarizada será negociada ali a leste do rio Dnieper, ou Dnipro, como se fala hoje em dia. Dnieper é como eu estudei lá na minha adolescência, mas essa área, essa região hoje está em tese sob a administração da Rússia. E essa negociação será muito difícil, Paulo. A gente está vendo aí que foi uma conquista grande também, né? Aquilo ali, se o Volodymyr Zelensky e o povo ucraniano aceitar, os russos têm que ficar satisfeitos com aquilo que já conseguiram. Mas, como você disse, será uma tarefa muito difícil, mas Donald Trump tem as suas cartas na manga e o russo sabe o que vai acontecer, sabe o que espera para ele, porque o que, por outro lado, pode acontecer é a OTAN forçar toda aquela parte roxa ali a desaparecer, né? E os russos ficarem só com a Crimeia ali embaixo. Quer dizer, já aí seria uma outra escalada, né? É realmente uma coisa muito complicada. A OTAN e toda a comunidade europeia, como dissemos hoje pela manhã, está até sem respirar, esperando pelo resultado desse acordo. E eu não sei se nós estamos com a imagem pronta, mas no momento em que o presidente... Estamos com ela pronta ou não? Ah, ok, né? No momento em que o presidente Trump estava apertando a mão, Gerson, né, do presidente russo, Vladimir Putin, aconteceu uma coisa bem extraordinária, que é bem característico realmente do americano, em fazer a coisa certinha, acontecer num timing perfeito. No exato momento em que eles estavam apertando a mão, um avião B-2 Spirit, que é aquele mesmo que acabou destruindo as instalações nucleares do Irã, passou sobre eles acompanhado de 4 F-35, né? 4 jatos de caça, 2 escalas de aviões aí de guerra, passando, sobrevoando no momento exato em que os dois apertaram as mãos. Vamos ver se a gente está com essas imagens aí. Pode rodar, Rafael? Já está chegando? Tá bom, vamos colocar, porque eu achei bacana aquilo ali, viu, Gerson? E você vai falar, isso também já é uma forma de intimidar, né, o presidente russo, né? Ou seja, intimidar não diria intimidar, mas para mostrar a superioridade bélica dos americanos, porque são jatos e um bombardeio completamente de última geração, extremamente novo, preparado, né? E isso aí está. Esse foi o momento. Olha só, e passou rasante. Esse é um avião muito bonito, embora seja um avião de guerra, é um privilégio muito grande para um país ter esse tipo, uma frota como essa, né? 4 aviões ali passando F-35 e mais o B-2 Spirit. É muito bom isso, né, Gerson? Não foi. Normalmente os militares não enxergam isso como intimidação, não, viu, Paulo? Isso, na verdade, é considerado um desfile aéreo de saudação à autoridade que foi recepcionada. Legal. Até porque, no caso tanto do B-2 quanto dos F-35, eles são aviões de última geração ou de quinta geração, porque eles, por causa do sistema stealth, eles são considerados aviões invisíveis. Ou seja, não só a forma que foi construída a aerodinâmica dessas aeronaves, mas principalmente o material que é utilizado nas suas fuselagens e o perfil, ele faz com que essas aeronaves elas voem sem serem detectadas pelos sistemas de radares. Então, na verdade,
mais do que talvez uma demonstração de força, porque acho que não é bem isso. O que foi ali é uma saudação até ao presidente russo, e também atestando, obviamente, que havia segurança total naquela área e que ele estava num local, apesar de ser uma base aérea ainda do período da Guerra Fria. Essa base aérea estava realmente utilizada no período dos mísseis nucleares. Há uma preocupação gigantesca, porque ali é muito próximo. Se você olhar no Ártico, na verdade, a distância é muito curta entre os lançamentos possíveis de serem feitos de mísseis balísticos. Apesar de tudo isso, esse encontro promete, viu, Paulo? Muito cordial, presidente Trump. Ali no fundo a gente vê ali uma sequência, vários caças F-22. Eles são o que há de mais moderno realmente na aviação militar do planeta. Mas vamos em frente, Gerson. Temos mais tempo para uma matéria aqui bem interessante, que é: no sul do continente, o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi retirado às pressas de sua rotina e colocado em um bunker de segurança máxima em meio à crescente pressão dos Estados Unidos, que elevaram para $50 bilhões a recompensa pela captura dele, valor superior ao oferecido por nomes como Osama Bin Laden e Saddam Hussein. A medida acontece enquanto aeronaves militares americanas cruzam o espaço aéreo de países estratégicos na região, intensificando o cerco ao regime chavista. A cena remete a episódios marcantes da história recente. Saddam Hussein, na tentativa desesperada de fugir das tropas americanas, acabou encontrado escondido em um buraco no chão em condições precárias, subhumanas. E todos sabem qual foi o desfecho dessa história. Agora, Nicolás Maduro parece repetir o roteiro. Isolado, enclausurado e cada vez mais afastado do próprio povo, aposta em medidas extremas para tentar manter o poder. Quando o líder precisa se esconder para garantir a própria sobrevivência, é sinal de que o bicho pegou. É sinal de que o desgaste político e a perda de controle já atingiram um estágio crítico. A história pode até não se repetir igualzinho, nos mínimos detalhes, mas o enredo de um governante acuado tentando resistir enquanto o país afunda em crise segue um padrão já visto no tabuleiro geopolítico. Gerson Gomes, agora nós ficamos sabendo, disse agora no início, que o presidente americano autorizou o envio de mais 4.000 militares para a zona do Caribe para ajudar no combate ao narcotráfico, aos cartéis de narcotraficantes. Como é que você vê essa situação? O que você pode dizer para a gente a respeito disso? Parece mesmo que os dias de Maduro agora estão contados, porque os americanos não vão recuar. Eles vão agora até o fim, até a conclusão, até o alcance de sua meta. Não é isso? É verdade. Mais impactante do que o número que você apresenta é a especificidade da tropa, porque são fuzileiros navais de uma força-tarefa que, em tese, tem aptidão e expertise e, inclusive, apoio logístico até para operações de desembarque anfíbio e operações de projeção do poder naval sobre o território, sobre terreno, sobre o litoral. Isso significa que pode ser que essas forças, por exemplo, resolvam fazer uma operação conjunta de exercícios com a Guiana, quem sabe? Pode também acontecer de utilizarem tecnologia altamente sofisticada dos veículos não tripulados, do que são chamados de drone hoje em dia, de alta tecnologia, que podem fazer ataques, e já existem algumas instalações logísticas dos cartéis mexicanos que já estão avisadas de que serão atacadas. Ou seja, a própria presidente do México está em coordenação, sabendo que as operações conjuntas que aconteciam entre a Marinha Mexicana e as forças navais americanas agora se estenderão também para ataques pontuais e cirúrgicos que podem utilizar meios da Força Aérea também. Então você veja que esse grupo, essa força-tarefa que se desloca ali, não é somente para uma contenção do narcotráfico, talvez essa seja uma história de cobertura, seja mais um pretexto, mas você tem razão. No caso, o que se sabe é que a guarda pessoal do presidente Maduro, e eu digo presidente, talvez eu esteja sendo equivocado, do ditador Maduro, porque os Estados Unidos não o reconhecem como presidente. O ditador Maduro hoje, a segurança dele é exclusivamente feita por cubanos,
porque ele não confia mais nas tropas e nas forças venezuelanas. Porque com uma recompensa de 50 milhões de dólares, Paulo, e sabendo que as Forças Armadas da Venezuela, embora tenham sido adestradas debaixo de uma ideologia anti-americana, a verdade é que os que estão realmente debaixo do cartel dos sóis são um grupo pequeno de generais muito mais ligados à Guarda Nacional Bolivariana do que o Exército, Força Aérea e Marinha da Venezuela. Esses militares de carreira, com certeza eles sabem que não tem como enfrentar uma força dessa magnitude. E tudo indica, Paulo, que já há dentro do território venezuelano forças especiais que estão trabalhando junto com a Maria Corina Machado, que se encontra dentro do território venezuelano. Dizem que, inclusive, instalações da embaixada americana, que ela não está ativa, mas ela não foi entregue, ela não foi abandonada. Então, muita coisa vai acontecer nos próximos dias. E você tem razão. Caindo Maduro, não se esqueçam, cai Gustavo Petro, cai também Ortega na Nicarágua, cai também o resquício na Bolívia do que existe de Evo Morales. E por que não dizer, se aquele dinossauro do Foro de São Paulo ainda persiste, que é Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil também, Paulo? Olha, já encerrando, o Marco Rubio disse, né, tá lá na lista, nós ficamos sabendo aí, né, que ele vem lá de cima batendo no Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, vem Gustavo Petro da Colômbia, Nicolás Maduro da Venezuela, o Alberto Fernandes lá da Argentina também, iria entrar Cristina Kirchner nessa história, mas o Milei já disse que não precisa porque ela já está presa, e aí veja, vem lá de cima, aí de repente pula o Brasil para pegar o Alberto Fernandes. A gente fica pensando, será mesmo que o Brasil vai escapar dessa situação? Gerson, considerações finais e muitíssimo obrigado aí pela sua participação, viu? Não, temos só que, como brasileiros e, por que não dizer, todos os países do mundo têm uma expectativa muito grande de que prosperem essas negociações entre o presidente Trump e o presidente Vladimir Putin, que se encontre ali uma convergência, pelo menos no que precisa a Rússia hoje, para achar uma rota de sair desse conflito armado e que possa, de alguma maneira, preservar os interesses, a soberania do povo ucraniano que é tão sofrido. Já há mais de 1 milhão de mortos nessa guerra e a nossa expectativa, Paulo, é que segunda-feira, quando a gente se encontre, nós tenhamos boas notícias. O presidente Trump tem agendado várias entrevistas hoje ainda, o encontro vai durar várias horas, mas eu espero que a gente tenha boas notícias. Vamos ver o que a gente traz para a audiência segunda-feira. Pelo menos para as autoridades brasileiras, né? As autoridades americanas estão ocupadas neste fim de semana. Talvez essa turma consiga dormir um pouco melhor nesse fim de semana. Gerson, muitíssimo obrigado e até segunda-feira estamos aqui ansiosos para ver o que acontece. E se o bicho pegar, eu te aciono aí mesmo no fim de semana. Forte abraço, irmão. Obrigado, viu? Até segunda. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa, mas eu quero falar disso aqui bem rapidinho, tá bom? Você precisa conhecer essa fragrância aqui. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Experimente, vai por mim. Se você não gostar, não precisa comprar de novo. Mas se você gostar, eu tenho certeza absoluta que você vai comprar e vai comprar de montão, tá bom? É uma fragrância unissex, serve para você dar de presente para o seu marido, para você dar de presente para sua esposa, namorado, namorada, filho, filha, sobrinho, para quem você quiser. Está aqui uma excelente opção de presente. E você também vai gostar. Se você gosta de ficar cheiroso, chegar nos ambientes e ser notado pelo seu cheiro maravilhoso, tá aqui, ó, o que você precisa. Etê, uma noite em Sevilha. Entre no site que está aparecendo agora mesmo aí na sua tela e faça o seu pedido. etlojavirtual.com. Lembrando que você adquirindo esse produto, você ajuda o nosso canal, tá bom? Um forte abraço, um excelente fim de semana e segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Ou antes, quem sabe. Tchau!